2 Samuel capítulo 6. Nós vamos ler do verso 12. A partir do verso 12 ao 23. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. E sucedeu que quando os levavam à arca do Senhor, tinham dado 6 passos e sacrificava ele bois, carneiros, cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor e estava cingindo de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. E ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi. Está alto esse negócio aí? Está parecendo Star Wars. Daqui a pouco vem o Darth Vader, misericórdia. Verso 17. Introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar na tenda que lhe armara Davi. E este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E repartiu todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão e um bom pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, para cada um para a sua casa. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como um pejo se descobre um vadio qualquer. E disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre Israel, sobre todo o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos, quanto às servas de quem falastes, delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Feche os seus olhos. Pai, esta é a sua palavra poderosa para mudar as nossas vidas, e que de fato ela vem mudar o nosso coração hoje. Venha com o seu poder e venha com a sua graça, sacudindo o que precisa ser sacudido, Senhor, transformando o que precisa ser transformado. Fale aos nossos corações, repreenda toda ave de rapina, todo espírito maligno que deseja levar essa semente a ser semeada. Tudo que não provém do Senhor caia por terra. Nós declaramos a sua bênção e abençoe também o pregador, no nome de Jesus. Amém. Amém. O tema do sermão hoje é: não seja gente da janela. Não seja gente da janela. Você imagina o que acontece? Davi recuperou a arca, e quando ele entra na cidade, ele está dançando de alegria, e a sua esposa, a filha de Saul, olha por ele pela janela e despreza-o em seu coração. Enquanto Davi está alegre, existe uma pessoa próxima a ele, observando ele, julgando ele, desprezando o coração dele pelas suas atitudes, pela sua dança de alegria. O que a gente tem que entender aqui é todo o contexto, é toda a história, para entender o motivo da alegria de Davi. A arca de Deus, ela significava a presença de Deus, direcionamento, força, vitória. Quando nós lemos em 1 Samuel capítulo 4, a arca do Senhor, ela é tomada, ela é roubada, ela é tomada à força pelos filisteus.
Os filisteus tomam a arca de Deus do povo de Israel e levam para a sua cidade. Eu falei que a arca do Senhor, ela representa a presença de Deus, representa a glória de Deus, representa direcionamento. Hoje a nossa arca é Jesus, que habita em mim e habita em você. Nós temos livre acesso, nós podemos ajoelhar no nosso quarto e orar, nós podemos encontrar o Senhor lavando vasilha, ou até mesmo quando você está dentro do Uber, você está recebendo revelação dos céus. Mas antes, o Espírito não estava neles, estava com eles. E a arca do Senhor, ela era a representação do Espírito Santo ali, do poder de Deus. Então imagina comigo, a arca do Senhor foi tomada daquele povo, foi retirada daquela cidade, foi retirada de Jerusalém, do país, e levada para outra terra, levada para a Filisteia. É a mesma coisa de algum juiz maluco ou senadores, o Congresso determinar uma medida, uma lei em que é proibido existir igreja no Brasil e é proibido você orar. É proibido você ouvir pregação, é proibido você ouvir louvor. Tenta te proibir de você ter acesso. Apesar de que hoje o acesso é imediato, é livre, independe de pregadores, a pregação já está dentro da gente. Imagina um decreto desse sobre Belo Horizonte. Sábado não tem mais culto, sexta não tem mais virada, domingo não tem mais ceia, não tem mais culto no YouTube. Está amarrado, Senhor, em nome de Jesus. E era isso que o povo de Israel sentia por mais de 20 anos. Por mais de 20 anos eles sentiram isso. No capítulo 6 de 1 Samuel, os filisteus foram atormentados pela presença de Deus, porque eles estavam com algo que não lhes era devido, que era a arca. Então eles devolvem para uma turma lá, só que ainda a arca não está em Jerusalém. Não está em Jerusalém. A arca foi chegar em Jerusalém só em 2 Samuel, 20 e poucos anos depois. Imagina só, um rei com a promessa de Deus. A promessa era: um dia eu vou trazer a arca de volta para a nossa cidade, um dia eu vou trazer o poder de volta para a nossa cidade, um dia o próprio Deus vai estar na nossa cidade. Até que um dia esse cara, esse Davi, ele consegue cumprir os propósitos de Deus e ainda recebe a promessa do Senhor, e ele começa a trazer a arca de volta para Jerusalém. Gente, o negócio foi tão tremendo que quando ele estava, é outro sermão que eu tenho, quando Davi estava no caminho, no trajeto para Jerusalém, a arca, os bois tropeçaram, a arca ia cair do carro dos bois. O irmão foi lá e tocou na arca, e pelo poder da arca não podia tocar, não tinha um livre acesso. O homem morreu. Davi ficou: Senhor, eu consegui a arca, eu estou levando de volta. Agora que eu estou levando, está tudo chegando em casa. Um guerreiro meu, um membro da minha casa, um membro da minha igreja, uma ovelha minha, tocou onde não deveria tocar, mas foi sem querer e morreu. O trajeto para levar a arca para Jerusalém foi duro, foi difícil, mas finalmente, graças a Deus, o Davi, ele devia estar. A arca começa a entrar em Jerusalém, e a Bíblia diz que o povo estava tão alegre, que o povo estava tão feliz, que o povo estava rindo, que o povo estava se alegrando, o povo estava divertindo, com a alegria da arca, da presença, da glória de Deus retornando ao devido lugar. E o que a Bíblia fala que Davi estava fazendo? Antes disso, no verso 13, a Bíblia diz que cada 6 passos que eles davam,
Davi sacrificava bois e carneiros em adoração ao Senhor. Verso 14: Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Verso 15: assim Davi com todo Israel fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som da trombeta. Vem cá, Caio. Cheguei, Caio. Deixa eu ver mais alguém da Ictus aqui. Vem cá, Lucas. Prepara os memes aí. Vocês estão muito felizes. Cadê a risada? A arca está chegando, a glória de Deus está chegando. E você é Davi, você é o cara lá do exército Davi. E o que Davi estava fazendo? Ó? Davi dançava com todas as suas forças diante de Deus. Põe uma musiquinha para nós aí, alegre. Põe uma musiquinha alegre para nós aí, por favor. Põe uma musiquinha alegre para nós aí, para ele não dançar sozinho. Para ele não dançar sozinho. Não, você já não vai dançar sozinho. Tem ele também, até eu vou dançar com você. Entendeu? Põe, quem está ali? Ajuda o Daniel ali, gente. Vão que a pregação tem que andar. Vou botar no celular aqui. Alguém ajuda dos universitários, gente. Davi estava lá, chegando. Não, quero com música, eu quero um negócio completo, bem feito. Davi está chegando em Jerusalém. Então nós vamos ver o povo dançando primeiro. É claro. Meu Deus do céu. Coloca, cadê a música? Não tem não? O que é isso? Thales. Dança aí com toda a sua força. Vai, mano, dança aí. Vai, Davi, com toda a sua força, Davi, vai. Vamos ficar de pé, gente, vamos ficar de pé. Eu quero todo mundo dançando também. Dança aí, ó. Isso, aumenta um pouquinho o sonho. Vai com força. Essa é a alegria do Senhor dentro de mim. Assim. Gira. Davi, vai. Abaixa. O que inventaram agora? Tá rolando o maior bochicho. Olha, De novo. é da hora. Festa diz que mostra. Para a música. Isso. Como é que Mical estava? O Judá aprendeu a fazer uma cara que nós ensinamos para ele. Sabe como é que é a cara? De susto. Mical estava assim. Assim. Pode sentar, pode descer. Sabe como é que eu chamo disso? Um balde de água fria. A glória do Senhor tinha retornado para Jerusalém. Davi recebeu a promessa. A promessa foi cumprida. O cara estava celebrando. E tinha gente assim, ó, que dormia com ele. E solta um comentário tipo assim: meu Deus, o que o Caio está fazendo, meu Deus? Que é isso? Que roupa é essa? Por que ele está alegre assim? Que coisa. Não seja gente da janela. Não seja gente da janela. E o que significa estar na janela? Da janela é apenas lugar de observação, não é lugar de ação. Sabe o que mais me impressiona dentro da igreja?
A igreja de Cristo, ela vai ser restaurada, transformada, nós vamos ser imaculados no nome de Jesus. Mas tem gente dentro da própria igreja que vê tudo, mas não faz nada. Tem gente dentro da igreja que está na posição confortável, porque não quer ter esforço nenhum, não quer pagar preço nenhum, não quer ter compromisso nenhum, não quer assumir risco nenhum. Gente da janela é posição de espectador, não é posição de participante. Quem está na janela não faz parte da festa, só observa. E muitas das vezes, quem está na janela reclama. Moisés subiu no monte para buscar a presença de Deus, e o povo ficou, sabe como? Olhando, só olhando. Gente, tem jovem que vem para o culto, os meninos estão tocando aqui, até que ele venha, eu vou clamar, eu vou, fere meu coração. O cara está assim, ó. Está pensando na derrota do Atlético, que perdeu de 2-0 do Cruzeiro. Mas não presta atenção na adoração devida que tem que ser dada ao Senhor. Fica só voando. Deixa eu te falar, Deus quer que você não seja espectador, Deus quer que você seja um participante. Deus quer que você não venha para o culto, Deus quer que você faça o culto. Deus quer que você seja o culto. E o culto não é só entre quatro paredes não, meu irmão, minha irmã. O culto é 24 horas. Na sua casa, fora da sua casa, no seu trabalho, fora do seu trabalho, aonde você estiver, você precisa deixar de ser um mero espectador e ser um participante. Chega de ser gente da janela. Chega de ser gente da janela. Chega de ver e saber o que está acontecendo na Ictus, mas nunca participar do movimento, do mover. Só fica observando. Eu, como pastor, te convido você a sentar comigo, tomar um café. Eu gosto muito de café, você pode tomar o que você quiser. 1 hora do seu dia comigo. Essa semana eu discipulei umas 4 pessoas, almocei com uns 3. Pessoas que não querem ser apenas gente da janela, mas que querem fazer parte do mover. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você quer ser gente da janela ou você quer simplesmente fazer parte do mover? Deus te chama para fazer parte do mover. Estar na janela significa estar no lugar de julgamento e crítica. Verso 16: ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou com seu coração. Quem está na janela não entende o mover. Quem está na janela não entende tempo de oração, círculo de oração. Quem está na janela não sabe o que é insaciáveis. Quem está na janela não sabe o que é vigília. Quem está na janela não sabe o que é GC. Quem está na janela não sabe o que é participar de um churrasco com a gente. Quem está na janela não sabe de nada, mas sabe o que? Desprezar, sabe criticar, sabe desonrar. Deus te chama a descer, para você descer da janela. Deus quer te dar
tirar você dessa zona de conforto, irmão, porque estar na janela é estar na zona de conforto, mas Deus quer que você desça da janela e entre no mover, do Senhor. Jesus curava aos sábados. Pensa comigo, Jesus fazendo milagres no sábado, curando, por exemplo, o homem da mão ressequida no sábado. O que os fariseus faziam? Esse cara é um vacilão, velho. Curando no sábado, sabe que sábado é proibido curar? Sábado não pode fazer nada. Está curando o homem, está libertando o homem, mas é no sábado. É duro. O homem sendo liberto, o homem com a mão ressequida, paralíticos andando e os caras reclamando das atitudes de Jesus. Tem gente que você faz de tudo, mas você pode fazer de tudo, e a única coisa que a pessoa vai saber fazer é criticar suas atitudes. Sabe por quê? É gente que não desceu da janela. É gente que não se alegra com a glória de Deus. É gente que não está no mover da presença do Senhor. É gente que não tem intimidade com Jesus. Pessoas que acham que caminham com Ele, mas na verdade só estão observando e não estão praticando as boas obras. Então preferem o quê? Desprezar, criticar, desonrar, falar mal, do que assumir um posto e entrar no mover e falar: onde que eu posso ajudar? O que eu posso fazer? Como atrair a glória de Deus para cá? Tem gente que nunca pisou num GC, nunca pisou numa célula e fala: eu não gosto de célula. Cara, você já foi? Você já participou? Você já entendeu como é que funciona? Ah, não, é porque eu não gosto de Jesus. Não, na verdade você tem problema de relacionamento. Você tem dificuldade de se relacionar com as pessoas. Você está precisando de resolver isso internamente primeiro. E quando você entender isso, enxergar isso e resolver seus problemas internos, você vai conseguir entender muita coisa que Deus está te revelando há muito tempo, mas você está só da janela observando. Só da janela observando. A gente está aqui no louvor, primeira coisa que reclama, os meninos dando sangue desde 5 horas da tarde aqui, falando: não, o louvor está muito alto, está muito estridente. Entra no mover, fala com o pastor está achando um pouquinho alto, vamos lá baixar? Vamos pedir para baixar? Mas tem gente que só sabe reclamar, só sabe criticar, critica as placas, critica a ictus, critica o virada, critica PIB, critica o evangelho, critica o crente. Gente, pelo amor de Deus, eu estava vendo aquele threads outro dia lá, o povo está com a mente emburrecida. Você vai lendo as histórias da turma lá e fala: gente, o povo está burro, cara. O povo está ignorante. Ninguém quer conhecer a verdade, ninguém quer ser liberto. O povo tem perecido por falta de conhecimento. Não só conhecimento bíblico, não. Conhecimentos gerais. Conhecimentos políticos. Conhecimentos geográficos. Da história. O povo tem perecido porque não estuda. Inclusive teologia. Você vai nessas igrejas aí. Tem igreja que parece que vive na época que de Obed-edom, na época de Davi, precisa de carregar uma arca para ter a presença de Deus em casa. Balela. Vou vender o perfume consagrado. Balela. Vou vender isso aqui, não sei consagrar, para você ter a presença de Deus. Balela. A presença de Deus já foi liberada em nós através do Espírito Santo. Não caia nessa história. Isso é mentira do diabo. Se é o cara tentando ganhar dinheiro, você vai vender não sei o que por 50 conto, tem 5.000 pessoas lá, vende 50 reais, o tanto que ele lucra. Não seja gente da janela. Saia disso, entenda a igreja bíblica para você ouvir o evangelho. Não estou criticando ninguém, não. Estou criticando atitudes de certos irmãos, não da igreja. Quem sou eu para falar da igreja de Cristo? Mas pelo amor de Deus. E tem gente que vive assim até hoje, inclusive aqui dentro.
É tempo de você avançar. Outro dia o irmão estava falando, nossa, a Ictus faz um arraiá. Eu falei, faz, é bom, né? Ah, eu não gosto disso não. Não gosto não, irmão. Por quê? Ah, não. Falei, por que você não gosta? Não, não sei. Você veio? Não vim. Por que você não gosta? Não sei. Falei, não, então você tem algum preconceito, precisa ser quebrado no seu coração. Um preconceito, que você nem veio, você nem sabe como é que é. Eu estou atraindo um tanto de jovem aqui para dentro aqui, para comer cachorro quente, comer canjica, comer um caldo de mandioca e ainda louvar o Senhor. Adorar Jesus, que é o principal. Você está criticando? Eu vou competir com o mundo mesmo, cara. Eu vou para cima do mundo mesmo. Eu vou tentar atrair o máximo de jovens possível. Todo sábado nós estamos aqui. E vamos atrair. Mas tem gente que só quer ficar em cima da janela criticando, desprezando-o em seu coração. Que palavra forte, que mulher louca, né, cara? Olha você ver. Verso 23. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Estar na janela significa estar no lugar de esterilidade. A Bíblia diz que Mical não teve filhos até o dia da sua morte. Sabe por quê? Porque a crítica gera esterilidade espiritual. Esterilidade espiritual, morte espiritual. Não tem força para orar, não tem força para jejuar, não tem força para nada, só para criticar, só para zombar, só para desprezar. Esterilidade espiritual, por fora está ótimo, por dentro está morto. Vem para a igreja, o corpo está aqui, mas a mente está lá fora. Está desejando as obras da carne, desejando praticar as obras da carne e não viver o fruto do Espírito. Está na janela é viver uma esterilidade espiritual. Enquanto Davi estava avivado, louvando, adorando, ela estava estéril, paralisada, como se fosse uma estaca. O inimigo faz isso. O inimigo, ele quer tirar você do mover. O inimigo quer tirar você do movimento, fazer você se esfriar, a ponto de você ficar somente contemplando com os olhos e não vivenciar aquilo que Deus tem para você. E aí você começa a ser um crítico. Você começa a criticar a palavra, você começa a criticar louvores, você começa a criticar a igreja, mas você não olha para você mesmo e vê o tanto que está detonado, esterilizado. Deus te chama para você viver algo surpreendente nessa noite. Jesus, ele não quer olhar para você e ver uma figueira que aparentemente é bela, mas na verdade não tem fruto nenhum. Jesus, ele quer olhar para você e fala: quantos frutos esses irmãos estão dando na igreja? Quantos frutos eles estão dando na igreja? Enquanto Mical estava na janela observando, eu quero trazer o outro lado. O que significa estar no meio do povo com Davi? Estar no meio do povo de Deus significa celebrar a Deus. Davi celebrava ao Senhor, e o povo estava ali com ele celebrando a Jesus. Por isso, eu gosto de perguntar para você: com quem você está andando? Determinadas pessoas vão querer te colocar na janela, outras pessoas vão querer fazer você celebrar a Jesus pelas conquistas que você tem recebido. Com quem você está andando? O que você está conversando? O que você está lendo?
Qual é o círculo de pessoas com que você tem trilhado a vida? Lá no livro de Salmos capítulo 1 ele fala: não se assente na roda dos escarnecedores. Porque escarnecedor é o tipo de gente que está sentado na janela, observa e está escarnecendo, está zoando, está difamando, está falando mal. Davi, ele estava no meio do povo, celebrando ao Senhor. Eu ministro sobre a sua vida. Você vai ter amizades e pessoas que vão te ajudar a celebrar a Jesus em momentos de alegria, mas também em momentos de dificuldades. Pessoas que vão tomar as suas mãos e falar assim: vamos celebrar Jesus, vamos caminhar juntos, vamos vivenciar algo novo. Deus vai levantar pessoas para você caminhar, que vão te direcionar para o céu. Chega de gente que vai te colocar no meio lá da roda dos escarnecedores. Davi estava no meio do povo celebrando. Davi está cantando. Davi está derramando. A Bíblia diz que quando eles levavam a arca do Senhor, e cada 6 passos que eles davam, eles sacrificavam bois e carneiros. E Davi dançava. E ele estava vestido com a estola, com a roupa sacerdotal. E com júbilo eles entravam ao som da trombeta. Estar no meio do povo de Deus é viver com gente que celebra ao Senhor, mas é também caminhar com gente que põe a mão no arado, gente que toca trombeta, gente que oferece sacrifícios, gente que está no campo missionário, gente que está na igreja servindo. Andar com o povo de Deus é andar com gente que não olha somente para as circunstâncias ou para si mesmo, mas olha para o próximo. Você acha que nós estamos aqui, que eu estou aqui pregando sábado, quase 9 horas da noite, porque eu estou olhando para mim? Não, eu estou olhando para vocês. Eu podia estar com o Judá e a Stephanie em casa assistindo uma série. Vocês poderiam estar em casa fazendo qualquer coisa, no shopping, mas Deus colocou no coração de vocês estarem aqui para caminhar com o povo de Deus, para trabalhar na obra dele. Deus quer que você trabalhe nessa obra, gente. Leozão colocou um desafio para mim, de colocar 100 jovens aqui até janeiro de 2026. Eu falei: bora. Porque se eu lançar um desafio e cada um de vocês trazerem 5 pessoas, quantas pessoas nós vamos ter aqui? Mais de 100, muito mais. Muito mais. Eu preciso de gente que vai colocar a mão no arado e vai ajudar o outro a colocar a mão também no arado. Vão trabalhar. Enquanto o outro está tocando a trombeta, enquanto o outro está dançando diante do Senhor, todos nós, uma comum unidade que é Cristo Jesus, fazendo o reino de Deus crescer. E não só sentado na janela observando. Quem está no meio do povo de Deus produz frutos. Enquanto quem está na janela é estéril, quem está no meio do povo produz frutos. Davi gerou uma geração que perpetuou a promessa messiânica. Jesus é a raiz de Davi. De Davi veio Jesus. Vocês têm noção disso? O que a celebração, o coração de um homem fez e mudou toda a história? Eu ministro sobre a sua vida. O seu coração, a sua celebração que você vai fazer durante essa semana vai mudar a história de muitas vidas no nome de Jesus. Vai mudar muitas vidas. A pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é: você vai ser um telespectador ou você vai ser um personagem em participar da história? A pergunta que eu quero fazer para você é: você vai deixar um legado ou não vai ter história nenhuma? Quem vai ser você no final de contas? Você vai ser gente da janela ou gente da presença de Deus?
Eu me perguntei isso hoje, Senhor. Eu não quero ser gente da janela. Eu estou sendo gente da janela, Senhor. Quem está na janela vê o mover, mas não participa do mover. E nessa noite Deus quer te chamar para caminhar sobre as águas. Deus nessa noite quer te chamar para ver a sarça ardente. Deus nessa noite quer revelar coisas que não foram reveladas a ninguém ainda. Deus quer ter uma intimidade com você, querido, querida, que se você se dispuser, você vai receber promessas, propósitos, revelações, e você vai experimentar algo que ninguém experimentou ainda. Mas para isso, você tem que dar o passo. Você tem que sair da janela. Você tem que se movimentar. Você tem que caminhar. Você está preparado? Eu quero fazer uma oração por você nessa noite. Eu quero que você